Nesse vídeo nós vamos falar sobre a equação de segundo grau. Aqui abaixo eu coloquei uma expressão genérica que representa uma equação de segundo grau. Vamos primeiro entender por que ela recebe esse nome. Se você observar aqui na letra x, que é o que representa o valor desconhecido, o maior expoente dela é 2, tá? Então, sempre que o maior expoente de uma equação for 2, aquilo dali é uma equação de segundo grau. Olha esses exemplos aqui. Se eu colocasse x mais 5 igual a 10, isso aqui não é uma equação de segundo grau, porque o maior expoente é 1. Se eu colocasse x ao quadrado mais 2 é igual a 100, isso aqui é uma equação de segundo grau, porque o maior expoente é 2. Se eu colocasse x à terceira mais 1 igual a 30, isso aqui já deixaria de ser uma equação de segundo grau e passaria a ser uma equação do terceiro grau, porque o maior expoente seria 3. Ou seja, quem determina o grau da equação é o maior expoente. E essas letras que aparecem aqui na frente, que a gente chama de coeficientes, eles têm um papel muito importante, tá? Então, todos esses números que vêm na frente, eles são chamados de coeficiente. Então, eu vou colocar aqui uma equação do segundo grau para vocês. 2x ao quadrado mais 3x mais 10 é igual a 0. Perceba também que na hora de escrever, ela tem que ficar organizada seguindo essa sequência. Primeiro é o termo que tem o x ao quadrado. Depois é o termo que tem só o x. E por último é o termo que é apenas o número, que é só o coeficiente. Tá? Então isso é uma equação de segundo grau. Outro exemplo, eu poderia colocar aqui, ó, x ao quadrado menos 10x mais 5 é igual a 0. Tá? Aí você pode se perguntar, ó, qual é o coeficiente desse termo? É o 1. Qual é o coeficiente desse outro termo? É o menos 10. E por último, o 5, que é o último coeficiente. Isso é uma equação de segundo grau. Uma equação de segundo grau, chamada completa, é uma equação desse tipo. 2x ao quadrado mais 5x menos 10 é igual a 0. Por que ela é chamada completa? Porque ela apresenta os três termos. Ela tem os três coeficientes. Tá? Se eu colocasse assim, ó, 10x ao quadrado menos 5x mais 3 é igual a 0. Aí eu pedisse para você me dizer o valor do primeiro coeficiente, do segundo e do terceiro. Aí você olha, quanto é o primeiro coeficiente? É 10. O segundo coeficiente é o menos 5, não esqueça do sinal. O último coeficiente é o 3. Está vendo que essa equação possui os três coeficientes? Se ela possui os três coeficientes, ela é completa. Uma equação incompleta. Vamos ver aqui esse exemplo. Eu tenho 2x ao quadrado mais 5x igual a 0. Tá? Aí eu pergunto, quanto é que vale o A, o B e o C? O A vale 2, que é o primeiro coeficiente. O B vale 5, que é o coeficiente. Cadê o terceiro, que é o número que fica só? Aqui não tem. Se está faltando algum dos coeficientes, então a gente tem uma equação de segundo grau incompleta. Agora um detalhe, o primeiro termo, tá? Que é, por exemplo, aqui, 3x ao quadrado mais 5x menos 10 igual a 0. Preste atenção, numa equação incompleta, o B pode ser igual a 0, ou o C pode ser igual a 0, ou o B e o C podem ser igual a 0. Agora, quem é que nunca pode ser igual a 0? O primeiro termo, tá? O A, ele tem que sempre ser diferente de 0. Por quê? Se o primeiro termo fosse 0, se o A fosse 0, o primeiro termo não existiria. Se ele não existisse, deixaria de ser uma equação de segundo grau e se tornaria uma equação do primeiro grau. Vamos ver aqui mais exemplos de equação de segundo grau. Eu tenho x ao quadrado mais 10x menos 5 igual a 0. Tá? Esse é o formato geral que você conhece. Primeiro o termo que está elevado ao quadrado, depois o termo que tem o x e, por final, o termo que é apenas o número. Tem que sempre escrever nessa ordem.
Se eu escrevesse dessa forma aqui, x ao quadrado mais 10x é igual a 5. É uma equação de segundo grau? É, porque o maior expoente é 2. Mas você vai ter que primeiro organizar essa equação. E organizar essa equação é trazer todo mundo para o lado de cá. Portanto, o 5 vem para cá e desse lado fica 0. Exemplo 2. Se eu tiver aqui x ao quadrado é igual a menos 5x mais 8. É uma equação do segundo grau? É, porque o maior expoente é 2. Está organizada? Não. Então você precisa organizar. Organizar é trazer todo mundo para o lado de cá. X ao quadrado mais 5x menos 8 igual a 0. Agora sim ela está organizada. Olha o que aconteceria se eu tentasse pegar o valor de A, B e C antes de organizar. Olhando para cá, o A valeria 1, o B valeria menos 5 e o C valeria 8. Depois de organizar, como é que ficou? O A vale 1, o B vale 5 e o C vale menos 8. Então, essa forma aqui é que é a correta, porque eu só posso pegar o valor dos coeficientes depois que eu organizar. Essa daqui está errada, estaria errada. Por quê? Porque você pegou os valores dos coeficientes antes de organizar. Uma equação de segundo grau incompleta, né? Vou colocar aqui alguns exemplos. X ao quadrado é igual a 9. Eu tenho o valor de A? Tenho, que é 1. Tenho o valor de B? Não, não tenho. Tenho o valor de C? Tenho, que vai ser menos 9, porque se eu for organizar, olha como é que vai ficar. X ao quadrado menos 9 é igual a 0. Portanto, o A vale 1, o B vale 0, não existe, porque o B é o termo que tem x, e o C é menos 9. Vamos fazer um exemplo onde apenas o último termo não existe, né? Então, aqui eu tenho x ao quadrado mais 5x igual a 0. Então, o A vale 1, o B vale 5, e o C, nesse caso, não tenho. Se eu colocasse aqui x ao quadrado mais 100 é igual a 0. Aqui eu tenho que o primeiro coeficiente, que é o A, vale 1, o B não tenho, nesse caso, que é o termo que tem o x, e o C, no caso, vale 100.